É verdade, a nossa vida anda muito complexa, mas isso não precisa ser necessariamente um problema. Complexidade pode ser definida como o número de coisas conectadas umas às outras. Quanto mais partes um sistema tem e quanto mais ligações existem entre elas, mais complexo ele é. Como o nosso cérebro, por exemplo. 86 bilhões de neurônios, cada um conectado a vários outros. Um emaranhado quase infinito de possíveis caminhos a percorrer. Quando a humanidade surgiu, vivíamos em grupos de no máximo umas dezenas de pessoas, cada grupo isolado do outro. A complexidade da sociedade era mínima. Por isso, nossas estruturas de controles eram bem simples. Um chefe mandando e o resto do bando obedecendo. Mas o tempo passou e surgiram impérios com uma diversidade de necessidade e papéis sociais. Escribas, escultores, cozinheiros, prostitutas. Aí não funcionava mais o sistema simples de controle direto. Existe uma lei universal e sagrada dos sistemas complexos. A complexidade de um sistema realizando a sua tarefa deve ser tão grande quanto a complexidade da tarefa. Como o faraó é menos complexo do que a sociedade egípcia, é impossível para esse faraó controlar e regular todos os aspectos dessa sociedade. Por isso, foram surgindo hierarquias intermediárias. O mestre de obras para controlar a peãozada, o capitão do navio para controlar a marujada, a madame para controlar as garotas. Desde então, a humanidade foi ficando cada vez mais complexa e as hierarquias foram ganhando cada vez mais e mais níveis. Diretor, vice-diretor, gerente, subgerente, auxiliar, terceiro auxiliar do subgerente do diretor, até chegar a hoje, quando vivemos na sociedade mais complexa de todos os tempos. Só que aí as hierarquias pararam de funcionar, colapsaram. Isso porque todo sistema complexo tem duas características, a escala e a complexidade. E para funcionar, ele precisa de estratégias diferentes para cada uma delas. Por exemplo, o corpo humano tem dois sistemas de proteção, um para a escala, outro para a complexidade. O sistema neuromuscular é hierárquico. O cérebro comanda os nervos, que acionam os músculos, que movem os ossos, o que serve para gerar uma ação em grande escala, como um soco. Já o sistema imunológico lida com complexidade. Cada glóbulo branco age de maneira independente, o que gera milhões de ações a cada segundo, uma diferente da outra, cada uma em pequena escala, mas que somadas resultam num corpo protegido de um número quase infinito de ameaças. Um sistema nos protege de ameaças grandes, surras, atropelamentos, ladrões. O outro lida com inimigos minúsculos, bactérias, vírus, fungos. Funções diferentes, estratégias diferentes. Para viver saudável é preciso ter os dois sistemas. Um sem o outro não adianta. Não há nada que um bíceps forte possa fazer para matar uma bactéria. Assim como glóbulos brancos sarados são inúteis numa briga. Assim funciona todo o sistema complexo. Hierarquia para lidar com a escala das coisas e conexão em rede para lidar com a complexidade. Nossa sociedade atual está até bem ajustada para lidar com a escala, mas é absolutamente incompetente para lidar com complexidade. Estamos combatendo a infecção no tapa, tudo por causa de uma invenção que está completando 100 anos, a linha de montagem. A linha de montagem surgiu como uma resposta social à necessidade de se aumentar a produção de carros. E o sucesso foi tão grande que nas décadas seguintes, essa lógica se espalhou por toda a indústria, por todo o mundo, e extrapolou para todas as esferas da vida. Supermercados, rodovias e até escolas são organizados como se fossem fábricas. A linha de montagem passou a ser muito mais que um arranjo físico de máquinas. Ela é o centro de um sistema cultural que aumentou de maneira explosiva a escala de tudo. A população global consome mais, produz mais, vive mais, sabe mais do que qualquer outro período da história humana. Esse foi o resultado de 100 anos da era da escala. Em muitos aspectos, foi o maior salto da história da humanidade. Onde está o problema, então? Lembre-se, todo sistema complexo precisa de uma estratégia para lidar com a escala e outra para lidar com a complexidade. A linha de montagem é ótima para a escala. Ela é linear e hierárquica. São os executivos que mandam nos engenheiros que controlam os mecânicos, mas não tem flexibilidade nenhuma para lidar com complexidade.
estamos sem sistema imunológico. Nosso modelo de produção industrial aumentou muito a nossa capacidade de fazer coisas, mas está causando um acúmulo global de lixo e de gases de efeito estufa, levando espécies à extinção e ecossistemas ao colapso. Nossas tentativas industriais de aumentar a segurança encheram o mundo de regras impossíveis de cumprir e de senhas impossíveis de lembrar. Nosso sistema de alimentação focou tanto na escala de produção como forma de baratear a comida que a complexidade dos micronutrientes se perdeu. E hoje estamos pagando o preço com a explosão de doenças complexas. Males difusos de causas múltiplas, como câncer, doenças autoimunes, degenerativas e psiquiátricas. Ou ainda nosso sistema de educação, concebido para funcionar de uma maneira linear e padronizadora, para formar alunos idênticos, todos com os mesmos conhecimentos. Além de nivelar por baixo, esse sistema é justamente o contrário do que nosso mundo precisa hoje. Gente diversa, capaz de resolver problemas diversos. Mas, como aconteceu 100 anos atrás, com a linha de montagem respondendo à nossa necessidade de escala, desde a década de 90, uma série de iniciativas vem surgindo espontaneamente, em resposta à nossa necessidade de complexidade. Primeiro veio a internet, nos conectando em rede e criando uma alternativa para as estruturas hierárquicas. E agora as inovações estão pipocando. Tem todos os esquemas de compartilhamento de recursos. Quartos, carros, ferramentas, espaço para trabalhar, nos ajudando a otimizar o uso de recursos. Tem os sites de crowdfunding, crowdsourcing e as outras formas de colaboração criativa que geram um novo modelo de indústria. Tem os novos aplicativos de trânsito como o Waze, que dão a cada motorista o poder de encontrar um caminho que flui, o que acaba melhorando o trânsito como um todo. Tem as grandes empresas trocando o comando vertical por estruturas de controle mais distribuído. O mundo parece estar preparado para uma transformação profunda, provavelmente tão profunda quanto aquela lá do começo do século XX. Já não era sem tempo. E aí, você concorda que precisamos de sistemas menos hierárquicos para lidar com uma sociedade cada vez mais complexa? Diz aí nos comentários. Não se esqueça de curtir nosso vídeo e assinar nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades da Super. Isso não tem nada de complexo. Vejo vocês no próximo Fato Interessante.